Nós vamos lendo aí por parte, mas antes da gente ler, olha para cá, por favor. Tem ali? O Evangelho na cultura secular é o tema da minha mensagem hoje. Capítulo 13, os irmãos devem se lembrar. Eu falei sobre a importância do evangelismo, que nós vemos aqui. Paulo começa a sua primeira viagem missionária, da importância da igreja em movimento, ou seja, da igreja que ela não fica parada, estática, depois dos cultos semanais, dos cultos de domingo, mas que ela continua indo, a igreja em movimento. Falei sobre algumas consequências da evangelização, que nós vimos ali com Paulo e com os demais apóstolos, com Barnabé no caso aqui primeiro, e com Pedro lá no início. E aqui, no capítulo 14, veremos Paulo dando relatos de sua viagem missionária, como ele continua a sua viagem missionária, qual foi a receptividade que teve a pregação de Paulo e Barnabé, e veremos, de fato, as consequências por se pregar a verdade, as consequências por se viver um cristianismo autêntico. Eu quero passar alguns princípios aqui então. O primeiro é o seguinte: as perseguições se intensificaram. Acompanhe comigo do versículo 1 ao versículo 5, por favor. Atos 14, 1. Em Icônio, entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que grande multidão creu, tanto judeus como gregos. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concebendo que por suas mãos realizassem sinais e feitos extraordinários. Verso 4. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tanto os gentios como os judeus, juntamente com suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Olha para cá, por favor. Aqui nós vemos Paulo e Barnabé sofrendo mais que uma perseguição espiritual. Aqui era de fato uma perseguição física, com objetivo. Aqueles homens queriam apedrejá-los até a morte, por conta de estarem pregando o Evangelho. E veremos que o Evangelho, ao longo da história, ele sempre fez isso, sempre dividiu as pessoas. Não tem como você ouvir o Evangelho verdadeiro e você não tomar a parte de um dos lados. Sempre duas opções vão se colocar diante de nós. Jesus Cristo, em Lucas 12, 52, ele vai dizer: olha, quando o Evangelho entra em umas famílias com 5, 3 serão contra 2 e 2 serão contra 3. É assim que acontece de fato quando a mensagem é pregada. E veja se não acontece em nossas vidas. Quando, por exemplo, um casal é ímpio e de repente um converte. Você já percebeu o pé de guerra que vira? Minha esposa que o diga, passou momentos dificílimos comigo. Porque o Evangelho, ele faz essa divisão. Não que este seja o objetivo, mas naturalmente isso acontece. E esses homens, por conta de pregar a palavra de forma genuína, o que veio sobre a vida deles foi perseguição em cima de perseguição. É por este motivo que Paulo diz aqui no versículo 3, eles precisavam de coragem para pregar a palavra. Coragem. Por que você acha que Paulo disse que era necessário coragem? Porque os inimigos se levantavam, e aqui não eram apenas forças espirituais, não. Inimigos físicos que queriam matá-los. Portanto, desconfie de ministros do Evangelho que nunca são perseguidos. Eu não estou dizendo perseguido por conta de falta de sabedoria, perseguido por roubar a igreja, por dar cantada nas irmãs, por ser falso profeta ou herege. Não é dessa perseguição que eu digo. Eu digo por conta da verdade. Paulo, por ser fiel a um Deus único, em uma nação politeísta, foi extremamente perseguido. E o que se espera, de fato, de homens de Deus que se posicionam de maneira bíblica e corajosa, é que a perseguição seja a mesma. Se os ministros de hoje não forem isentões, não ficarem em cima do muro, pode ter certeza, eles vão ser perseguidos simplesmente por pregar a verdade. E você não precisa aqui pregar a verdade espumando o ódio pela boca, não. Basta você subir no púlpito, pegar o microfone e dizer assim: pessoas que vivem amaziadas, que moram juntos sem estar casadas, estão em pecado. Você vai arrumar confusão? Basta o pastor falar que a maioria dos namoros cristãos que existe hoje são sujos, imundos, ímpios. Basta dizer que ter muitos filhos é bênção.
e ele vai ser perseguido. Basta ele dizer que essa geração mimizenta a qual nós vivemos, de homens que vivem a chorar no banheiro, porque é essa geração de homens que tem hoje, que essa geração que desaprendeu a enfrentar as dificuldades da vida, precisa ser mais homem, precisa aguentar o tranco. Basta dizer que a saída para esses homens fracos, para essas pessoas fracas, tem sido os ansiolíticos, os antidepressivos, e eles usam como desculpa para a sua fraqueza, tudo que é tipo de transtorno possível, simplesmente para se esconder, para não lutar contra aquilo que é difícil, porque a vida é difícil, óbvio que é. Quem disse que a vida é fácil? Agora, hoje em dia, basta se esconder através de um diagnóstico de TDAH. Daí você pode fazer o que você quiser. Basta dizer, por exemplo, que o seu filho tem hiperatividade, por isso você não consegue dominá-lo, por isso você não consegue fazer com que ele se sujeite, porque se você diz que o seu filho tem hiperatividade, ele pode bagunçar à vontade, que não é culpa sua, e os dois vão ficar bem. Ninguém vai xingar ele, porque ele tem um problema, e ninguém vai falar que a má educação é sua. Por quê? Porque o problema está nele. Os seres humanos hoje em dia, eles adoram se esconder atrás de desculpas, porque eles não conseguem enfrentar os seus problemas. Eles não conseguem perceber que, de fato, pregar o evangelho genuíno é necessário, como Paulo diz aqui, coragem, e isso em todas as épocas. Convenhamos, não é necessário coragem para pregar aquilo que o povo quer ouvir, para dizer, você vai ser abençoado, quem acredita, diga amém. Aí, viu? Daí eu acredito. Não precisa de coragem para fazer essas promessas, claro que não, mas é necessário coragem para não falar aquilo que o povo quer ouvir, mas para falar aquilo que o povo precisa ouvir, necessita ouvir. O que aconteceria se Paulo, de fato, vivesse em nossa época? Pode ter certeza, a sua pregação também iria dividir o povo, assim como aconteceu aqui. Você percebeu que diante do evangelho, as pessoas não ficavam indiferentes? Tinha um lado para você escolher, ou do lado dos judeus, ou do lado dos apóstolos. É por isso que no versículo 3, vai dizer que eles também realizaram feitos extraordinários, sinais foram vistos ali, sinais que não foram vistos em Antioquia, como nós lemos no finalzinho do capítulo 13. Por quê? O sinal, de fato, era também uma confirmação de que Deus estava com aqueles homens. Por mais que em alguns locais havia mais, outros havia menos, em alguns nem havia milagres, mas ainda assim, a pregação era o suficiente para que as pessoas pudessem se converter ou odiar os apóstolos. A segunda coisa que nós vemos é a fuga dos corajosos, versículo 6 e versículo 7. Acompanhem comigo, por favor. Atos 14, 6. Ao saberem disso, ou seja, da perseguição daqueles homens querendo matá-los, ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região vizinha, e ali pregaram o evangelho. Pastor, mas Paulo e Barnabé aqui, eles não foram medrosos? Como assim? A perseguição se levanta, e esses homens de Deus dão no pé, frouxos, fracos, eles não tinham que ficar para enfrentar a morte? Quem disse? É ruim, hein? O martírio é só quando não há opção. Se não tiver para onde fugir, a gente fica e enfrenta, nem que seja a morte. Do contrário, se temos oportunidade, devemos fugir e levar o evangelho em outros lugares. Foi exatamente o que aconteceu aqui. E não apenas isso. Jesus Cristo, certa vez, fugiu também, sabia? João capítulo 8, versículos 58 e 59. Olha o que vai dizer a Escritura. Aqui é aquele embate de Jesus diante dos fariseus, aqueles homens furiosos, que estavam querendo matá-lo também. Diz assim, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele está dizendo aqui para aqueles homens é o seguinte, olha para cá rapidamente. Eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. E Jesus está dizendo assim, sabe esse Deus aí que vocês creem, que criou todas as coisas, que não tem início nem fim de dias? O Todo-Poderoso? Eu sou Ele. Aqueles homens ficaram furiosos com ele, furiosos. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus sabia, não, calma aí, não chegou minha hora ainda não, deixa eu dar uma fugidinha aqui, porque eu tenho mais trabalho para fazer.
Quando de fato chegou a crucificação, ele não correu, mas aqui não tinha chegado a hora ainda. Portanto, nós não vamos negar. Mas se puder fugir, fuja. Vamos ficar recebendo chicotadas à toa? Não. A não ser que seja inevitável. E mais uma vez aqui nós vemos Deus fazendo grandes coisas, como aqui no versículo 8 e versículo 10, né, grandes milagres. Em Listra, encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença, e que nunca havia andado. Verso 9. E ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fica em pé. Ele, então, deu um salto e começou a andar. Um homem que era paralítico desde o nascimento, ele foi curado de forma imediata. Não foi uma cura progressiva, não foi uma cura em sessões, mas uma cura pública, notória, imediata e irrefutável. Todas aquelas pessoas que conheciam aquele homem sabiam: nós o conhecemos desde o nascimento. Ele não andava, agora ele está de pé. E Deus pode fazer esses milagres ainda hoje? Óbvio que pode. Não somos cessacionistas, não acreditamos que de fato os dons cessaram, que os milagres cessaram. Nós temos, na verdade, o dever de orar por milagre, buscar a Deus constantemente, diante dos problemas, das dificuldades. A primeira coisa que devemos fazer é buscar a Deus, clamar a Deus, porque Ele continua fazendo. É o dever do cristão, orar por essas coisas. E você reparou, né, que aqui no versículo 9, vai dizer assim: e ouvia Paulo falar, Paulo fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado. Aqui, diferente de algumas outras vezes, aqui a fé daquele homem foi necessária para ser curado. Mas você lembra que em alguns outros episódios, a fé da pessoa nem se importava? Como por exemplo, os apóstolos chegam e veem um coxo ali diante do templo, e eles não perguntam: você tem fé? Não perguntam, diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então nós vemos, por vezes, Deus curando aqueles que tinham fé, aqueles que por vezes nem fé tinham, eram curados pela palavra dos apóstolos, para mostrar que não há uma receita de bolo. Deus não é um Deus engessado, que Ele só cura de uma forma, que Ele só age de uma forma, mas que Ele de fato age ao seu bel prazer. Cura pessoas que têm fé, mas até pessoas que não têm fé. Quando a fé está no outro, Ele faz do mesmo jeito. E terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor. Terceiro princípio, rejeitando a adoração própria. Versículo 11 até o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, pois era quem dirigia a palavra. Verso 13. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifício. Olha a cena. Paulo, ele ora, o homem é curado. Como ele era diante de um templo pagão, aquelas pessoas dizem: os deuses baixaram até nós, e eles querem oferecer sacrifício a Paulo e Barnabé. Só que aqueles homens sabiam que eles não passavam de instrumentos. A atitude deles é muito distinta da maioria dos pastores de hoje, pelo menos aqueles que são instrumentos nas mãos de Deus para curar alguém. Porque você percebeu, os homens queriam endeusá-los, e eles disseram: não, de jeito nenhum. O contrário de muitos hoje, né? Muitos exigem serem endeusados. Onde já se viu? Chegou na igreja e não beijou a minha mão, não me cumprimentou. Eu falo para vocês que uma vez eu via um pastor, morreu acho que tem uns 10 anos, alguma coisa assim. Ele, no púlpito que ele pregava, era como se fosse aquelas redomas de bateria, sabe, de vidro. E ele chegava quase na hora do culto, passava por um caminho onde não tinha nenhum irmão, não tinha nenhum crente, a igreja abarrotada de gente. Ele passava por ali, ele dizia que não podia ter contato com as outras pessoas, porque se ele tivesse, ele perderia a unção. Ele tinha que pregar no poder da unção. E ele vinha e ainda pregava numa redoma de vidro. Eu fico vendo essas pessoas e vejo como Jesus Cristo agia, e vejo que é uma disparidade enorme. Jesus Cristo andava no meio da multidão, era apertado por todos os lados, a ponto de nem saber quem o tocava.
Agora, esses vice-deuses de hoje não podem tocar em pecadores comuns como nós. Por quê? Porque senão perdem todo o poder. Jesus agia diferente. E por quê? Eles disseram, né, que olha, os deuses desceram entre nós. Qual que é o contexto, só para você entender ali? Aqueles homens viviam debaixo da cultura grega. Homero era a maior influência deles. Homero viveu cerca de 8 séculos ali, mais ou menos, antes de Jesus Cristo. E principalmente a Ilíada e a Odisseia, que são os seus 2 livros aí mais conhecidos, aquilo ajudou a moldar a cultura grega, e não só a cultura grega, né, a cultura grego-romana ali também. E por conta disso, aqueles homens tinham em mente que as coisas funcionavam como Homero havia dito. Se você já leu a Ilíada ou a Odisseia, você deve se lembrar. Na cultura grega, havia Zeus, que era o supremo deus do Olimpo, e Zeus, por vezes, descia a terra, escolhia pessoas para brincar, para o satisfazer na mesa e na cama, assim como ele fazia com Ganimedes. E Zeus, ele era tão mulherengo, que por onde que ele passava, ele arrumava filho. Arrumava filho com deusas, arrumava filho com humanos, e no caso nascia ali, né, semideuses, os mais conhecidos ali, provavelmente Hércules, Apolo e... qual que é outro, Samuel? Acho que é os mais conhecidos, né? Hércules, Apolo, Helena, acho também, se eu não me engano. Agora, neste local ao qual eles viviam, Listra, havia um templo dedicado a Zeus. E havia ali uma lenda muito forte de que, certa vez, os deuses desceram à terra e eles não foram acolhidos, Zeus e Hermes. Não foram acolhidos por ninguém, exceto por um casal. E este casal ao qual acolheu Zeus e Hermes, Zeus fez da tenda deles um templo e destruiu toda a cidade que estava ao redor ali. E por conta disso, aquele templo foi construído ao redor. É por esse motivo que nós vemos aqui, né? Eles chamaram Barnabé de Zeus, ou dependendo da versão sua, seja Júpiter, e Paulo chamaram de Hermes, ou Mercúrio. Qual que é a diferença, pastor? É que Zeus é o nome grego e Mercúrio é o nome romano. Apenas isso, mas estão falando do mesmo Deus. Tanto é que o nosso sistema solar são nomes de deuses gregos, só que na mitologia romana. Por isso que temos Mercúrio, Vênus, Júpiter, Terra e por aí vai. Agora, eles chamaram Barnabé de Zeus e Paulo, que era o mensageiro de Hermes, porque Hermes ele faz isso, né? Ele de fato era o vulgo, como meu filho disse, o motoboy do Olimpo. Ele que levava as mensagens para lá e para cá. Então eles dizem, olha, os deuses baixaram até nós. Mas qual foi a reação de Paulo e Barnabé ao serem adorados? Versículo 14, versículo 15, nós vemos. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando. Verso 15, homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o evangelho, para que vos afasteis das práticas inúteis, e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Você reparou que Paulo e Barnabé, ao serem adorados pelos homens, imediatamente eles rejeitam. Não, aqui não. De jeito nenhum. Da mesma forma, Pedro, certa vez, chega, algumas pessoas se ajoelham diante dele, Pedro diz, levanta, eu sou homem como vocês. Agora, hoje em dia, é quase que mandamento, tomar a bênção apostólica de joelho, beijando a mão, levar o dinheiro no pé da bispa. Ai de vocês se não fizerem isso, a bênção não vem. É um absurdo. Nós vemos que os anjos não aceitaram a adoração quando João em Apocalipse chega diante deles e se prostra. Anjos não aceitam, porque só Cristo deve ser adorado, só a Ele, homens como nós, devem se dobrar. Qualquer outra pessoa ou divindade que nós nos dobramos, estamos pecando. E você percebeu que qual que é o objetivo da pregação dos apóstolos? Aqui no versículo 15 em diante ele vai dizer, né? Pregamos o evangelho para que vocês se afastem dessas práticas inúteis. Olha como Paulo era duro. Paulo, ele não estava ali para amaciar o ego das pessoas, para fazer as pessoas se sentirem bem, mas ele diz, o meu objetivo ao pregar o evangelho é que vocês se afastem de práticas ímpias, mundanas e inúteis, se afastem do pecado. A mensagem do evangelho, ela sempre vai fazer isso, sempre vai colocar duas opções diante de nós, ou você continua no pecado, feliz, à sua maneira, ou você foge do pecado.
Diante de nós, quando o evangelho é apresentado, sempre haverá Jesus ou Barrabás, morte e vida. Temos que escolher qual caminho nós vamos. Ou você se arrepende, ou você muda, ou você se arrepende e muda, ou você permanece no erro. E Paulo percebeu como ele é direto aqui? Olha, seus sacrifícios a esses deuses são inúteis. Inúteis. Hoje, no meio idólatra ao qual nós vivemos, se Paulo fosse nosso contemporâneo, provavelmente ele diria assim, ainda mais aqui na região ao qual nós habitamos, né? Basílica Nacional de Aparecida, Canção Nova, Frei Galvão, você percebeu? O meio aqui ao qual nós vivemos? A região ao qual nós habitamos? Se Paulo fosse contemporâneo nosso, provavelmente ele diria assim, esses sacrifícios da Senhora Aparecida, Frei Galvão, Canção Nova e por aí vai, são inúteis, para nada servem. Atravessar a passarela de joelhos, como você, pastor Rafael, já fez, para nada serve, de nada adianta. Ir à Aparecida do Norte a pé, próximo ao dia 12 de outubro, não serve para nada, é inútil. Paulo, ele não agiria como algumas igrejas evangélicas agem hoje. Sabia que algumas igrejas evangélicas, que nessa época do final do ano, assim como muitas outras pessoas, elas montam barraquinhas na beira da Dutra, tendas na beira da Dutra, para dar água, fruta e alimento para os católicos que estão indo à Aparecida? Se perder ainda mais na idolatria, igrejas cristãs, evangélicas fazem isso, é um absurdo. Paulo, vivendo em nossa época, se montasse a barraquinha dele com água e fruta, ele aos berros diria, voltem, vocês estão indo para o caminho da idolatria, vocês estão indo para o caminho da perdição, convertam-se dos seus maus caminhos, esses ídolos para nada servem, nada fazem, voltem para o caminho correto, convertam-se a Deus, o único verdadeiro. Só que não é isso que nós vemos acontecendo hoje no meio cristão. Mas eu sei que dizer isso para esta cultura mimizenta a qual nós vivemos é basicamente discurso de ódio. Mas foi essa verdade que libertou muitos judeus e muitos gregos. É esta verdade, através da pregação, que tem o poder de libertar do diabo, da idolatria e de todo e qualquer poder das trevas e salvar uma alma. Deus nos livre, de fato, de sermos perseguidos por conta de nossas burrices, falta de sabedoria ou por conta de nossos pecados. Mas se fomos perseguidos por conta da verdade, que Deus nos dê força e coragem para não esmorecermos, para não negarmos a nossa fé independente da circunstância. É importante você aprender isso constantemente, porque cedo ou tarde, se formos fiéis ao Senhor, seremos perseguidos. É importante continuarmos firmes e fiéis. Paulo e Barnabé tiveram coragem para dizer, seus deuses, ó gregos, que se transformavam em homens, que se disfarçavam, que vinham à terra apenas para fazer escravos sexuais, assim como Zeus fazia com Ganimedes, eles não existem, eles para nada servem. O Deus de vocês vem à terra para ser servido. O meu Deus, Jesus Cristo, que é o único Deus verdadeiro, Ele também vai à terra, mas com a missão de servir, de se entregar, de não buscar o seu próprio interesse. É esse Jesus que morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Apenas Ele tem o poder de libertar todos vocês dessa idolatria, deste paganismo, deste mundanismo ao qual vocês vivem. E por dizer essa verdade, vemos Ele sendo perseguido constantemente. Que Deus nos dê coragem, sabedoria, para não nos dobrarmos diante da cultura vigente, diante da cultura moderna, diante do politicamente correto. Essa é a desgraça de muitas igrejas, sabia? Elas têm se dobrado diante do politicamente correto. Aquele medo danado de, se eu falar isso aqui, é ofensivo. Então preferem não falar. É por isso que é uma benção a pregação expositiva, né? Porque daí você vai seguindo ali e não tem para onde a gente fugir. Que Deus nos dê a graça de não amaciarmos o Evangelho. Não precisamos aqui falar que Deus é mãe. Não precisamos aqui querer agradar a todos
todas e todes. Não precisamos ser fiéis ao Senhor, homens cheios de coragem, para que o Evangelho de fato possa cada dia mais ser propagado e o nome do nosso Senhor Jesus a cada dia mais honrado. Amém, meus queridos?